Olá, graça e paz. Vamos ler a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17. Antes, vamos orar ao nosso Deus. Feche seus olhos, falemos com o Pai. Senhor, eis-nos aqui, diante da Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração de maneira poderosa, aplicando as Escrituras pelo Teu Espírito. Abençoe o Teu povo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus em Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17, nos diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Estamos comemorando a Reforma Protestante do século XVI. Pois no dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixou suas 95 teses na Igreja do Castelo em Wittenberg. Esse foi um marco da Reforma Protestante. Houveram, antes de Lutero, homens que se empenharam, que se destacaram, e depois outros que o sucederam nesta mesma luta. Hoje, ao falarmos desta data, nós vamos tratar deste caráter impetuoso, forte, firme, de fidelidade à palavra de Deus. Este reformador foi levado à Dieta de Worms no ano de 1521 e ali foi instado a retratar-se. Você se retrata? Perguntaram. E ele respondeu: se não me convencerem, se não me persuadirem pelas Escrituras ou por uma boa razão que eu estou errado, não posso e não quero me retratar. Não é justo, não é correto, não é bom agir contra a consciência. Aqui permaneço, que Deus me ajude. Posteriormente, para afirmar esses conceitos reformados, cunhou-se 5 pontos, chamados 5 pilares da reforma, 5 solas da reforma, e nós vamos meditar sobre eles. O primeiro é sola fides, sola escritura, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria. Sola, dos 5 solas da Reforma Protestante, significa somente. Em contraposição ao que a Igreja, na época, pregava de uma salvação meritória, de uma salvação pelas obras, e até uma salvação comprada através das indulgências, isso de uma forma escandalosa e triste, os reformadores afirmaram: somente a fé. Só a fé. Podemos nos lembrar dos escritos de Paulo. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É somente a fé. A fé basta. A fé é suficiente. Com isso, não estamos dizendo que não fazemos obras. Fazemos, sim, e talvez uma boa explicação, uma boa aplicação disso esteja na continuação das palavras do apóstolo Paulo, agora no versículo 10, dessa mesma citação,
quando ele diz: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A diferença é que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Não precisamos de outras coisas a não ser da fé, desta fé salvadora em Cristo Jesus. O segundo sola escritura, é somente a escritura. A igreja de então, medieval, católica, apostólica romana, acreditava na Bíblia, mas não só na Bíblia. O magistrado, a igreja, estava acima das escrituras, ou pelo menos com valor semelhante a ela. Nós defendemos diferente. Defendemos que em matéria de fé é apenas as escrituras, é somente as escrituras. Que tudo o que precisamos para a nossa salvação e para conduzir-nos na nossa vida de santidade aqui neste mundo, Deus revelou nas Escrituras, na Bíblia. É somente a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, a única regra de fé e prática. Isso não quer dizer que nós desprezemos os anos de história, as interpretações de servos de Deus do passado. Nós temos, pelo menos, por exemplo, melhor dizendo, na nossa igreja, os nossos símbolos de fé, a confissão, o breve catecismo, o catecismo maior, mas a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, ela é autoritativa, ela é inerrante, ela é suficiente. Nós vemos isso exposto nas próprias Escrituras. Nós vemos que Paulo, ele elogiou os bereanos, dizendo que esses eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque examinavam todos os dias nas Escrituras para ver se as coisas eram realmente assim. Nós vemos o próprio Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, naquela cena da tentação, resistindo, respondendo ao inimigo, a Satanás, usando a palavra. A cada vez que era tentado, ele respondia: está escrito. Filipe, o evangelista, ele prega ao eunuco, alto oficial da rainha de Candace, e quando fala e confronta aquele homem perguntando o que está lendo, ele, a partir das escrituras, daquele texto de Isaías, expõe toda a palavra de Deus. No caminho de Emaús, os caminhantes entristecidos ouvem de Jesus que caminha com eles, embora eles não reconhecessem de princípio todas as escrituras em relação ao Senhor, em relação ao Messias e ao que ele deveria sofrer. E ao final eles dizem: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos expunha as Escrituras, a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Ainda João 5:39. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A palavra. Aos saduceus ele disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A palavra nos basta. Sola fide, sola escritura, sola gratia, somente a graça. A graça é suficiente. Somos salvos pela fé, somos salvos pela graça, mediante a fé.